Eita, coisa boa. Desafio da sanfona aí do Voninho com o Marcelão, hein? O Voninho já tá no andar de cima, que Deus dê um bom descanso pra ele lá no reino do céu, né? É isso aí, moçada. Eu quero trazer agora pra cantar bonito e apaixonado aqui no programa Serra Tá em Festa. Esses que já passaram por aqui, já deram o recado direitinho. É o Trio do Brasil.